Oi, bom dia, tudo bem? Para você que está me assistindo agora, é, quero retomar aqui os vídeos que eu andei fazendo há um tempo atrás e eu achei hoje importante estar falando sobre um assunto. Eu não sei se vai ficar um pouquinho extenso o vídeo, mas se você puder, assista até o final, tá bom? O intuito desse vídeo é compartilhar com vocês a minha experiência de vida, a minha experiência com Deus, né? Muitos não sabem, mas há uns 17, 18 anos atrás, se eu não me engano, foi 2004 ou 2005. Foi no mês de setembro. Eu queimei com óleo o rosto. Minha mãe tinha feito uma cirurgia e ela não podia andar. Eu estudava no período da manhã e eu cheguei da escola e fui fazer almoço, né? Tinha dois priminhos meus em casa brincando, que eram são filhos da minha prima, Andressa. E eu fiz o almoço, fritei mandioca. E aí, como tinha criança pequena em casa, eu pensei assim: vou guardar esse óleo dentro do forno, porque tem criança correndo, vai que derrama. Aí eu olhei no chão, tinha um pedacinho de mandioca, eu agachei para pegar e agachada eu coloquei o pedacinho em cima da pia, abri o forno e fui pegar a panela de óleo agachada perto do fogão, tinha acabado de desligar. Peguei a panela e ia colocar ela dentro do forno. Só que nessa hora, um tanto assim de óleo, mais ou menos que eu tinha colocado numa panela assim, ele transbordou, né? Ele virou no meu rosto, que eu queimei a mão e soltei, o óleo derramou todo em mim. Então eu queimei o meu rosto, queimei os lábios, o olho, uma parte aqui do colo, a perna. E eu queimei muito. E na época os vizinhos começaram a ouvir eu gritando socorro, e aí não deixaram eu lavar o rosto e foram lá e colocaram uma pomada que era para queimadura, mas por cima da pele mole e ainda com óleo, e ainda estava fervendo no meu rosto aquilo. E aí a reação química do produto com a temperatura do meu rosto causou mais queimadura. Então, assim, eu posso te dizer com toda certeza, dói mais do que ganhar bebê, mais do que dar à luz, a dor do queimado, porque ela fica doendo constantemente. Por que eu tô contando pra você essa história? Nesse ano de 2004 foi um ano, 2005, foi um ano muito complicado pra mim. Eu tinha problemas pra ovular, então eu já sabia que eu ia ter um probleminha para engravidar quando eu fosse engravidar, né? Porque eu não tinha as regras da menstruação certas, então eu já sabia que ia dar um trabalhinho para poder engravidar. E nessa época eu usava aparelho, porque meus dentes eram, embaixo era torto, em cima era longe. E quando eu queimei o rosto, eu tinha passado por um relacionamento que não me fez bem. E nesse momento, eu tava queimada, eu tinha voltado do hospital, fiquei uma semana mais ou menos internado. O médico falou que eu ia ter que usar aquelas máscaras, sabe? Pra segurar a pele, aí ficar de fora o olho, o nariz, a boca. E o médico falou que pra começar a cicatrização ia demorar em torno de 5 a 6 meses para começar a criar a pele embaixo, né? Porque a queimadura foi de 2º grau. Teve um pedacinho assim que foi 3º grau. Queimei a retina dos olhos, foi de um olho, aliás. E você já sentiu a autopiedade? Eu não sei se você que tá assistindo já sentiu a autopiedade. E era exatamente esse sentimento que eu tava sentindo naquele momento. A gente morava numa casa que era um sobrado, né? E tava entrando bastante ventilação e ardia o tempo todo, que ficava queimando o tempo todo. E eu sentei na sala e fiquei morrendo de dó de mim mesma, porque eu tava naquela circunstância, né? Eu tava com o meu cabelo aqui, assim, onde que caiu ele, como ficou mole o couro cabeludo, arrancou, sabe? Então ficou uma entrada assim, tipo calvície, sabe? Meu cabelo ficou horrível. Eu queimei os olhos. A minha boca tava parecendo pururuca, que ficou
duro depois, né? Virou, queimei dentro do nariz, queimei os olhos. Eu usava aparelho para consertar os dentes, tinha um problema para engravidar. E a minha maior preocupação no momento era: ninguém vai querer casar comigo. Porque quem que vai querer casar com uma pessoa? Achei que eu ia ficar tudo deformada, né? Com o rosto enrugado. E ainda tava num processo dolorido ainda. E eu tava chorando muito. Eu lembro que eu tava ouvindo uma música da Ludmilla Feber. Dou-te ouvidos como os meus para ouvir esse clamor. E aí eu tava ouvindo esse louvor e chorando muito e pensando: quem vai querer casar comigo? Meu cabelo caiu. Eu tô com os olhos queimados. A minha boca tá queimada. Minha pele vai ficar enrugada. Eu uso aparelho. Não vou poder ter filho. Eu vou morrer sozinha e seca, porque eu vou ficar horrorosa, porque eu tava horrível mesmo, sabe? Só quem viu sabe o tanto que ficou feio mesmo do meu lado. E nesse momento, eu senti uma presença muito gostosa, sabe? Parecia que tinha entrado. Eu senti uma presença, mas eu não vi com meus olhos. E eu tava chorando muito e eu senti uma presença e eu me arrepiava toda. E aí, como se tivesse sentado assim do meu lado na sala. E eu escutei uma voz, sabe, uma voz que você não escuta com o ouvido, uma voz que você escuta aqui dentro. Foi uma coisa surreal. E eu senti uma presença e eu sabia que era a presença do Senhor. E essa voz falou para mim abrir em Cantares 4:1. O livro de Cantares é um livro de poesias que fala sobre relacionamentos. É um livro que eu não tenho o hábito, nunca tive o hábito de ficar lendo ele. Mas eu obedeci, eu mal estava enxergando, né? E eu lembro que a minha Bíblia que eu tinha era uma pequenininha. E eu não conseguia ler, porque eu tava com o olho queimado, mas eu abri a Bíblia e eu consegui ler aquele versículo que tá em Cantares 4:1, que é a voz que eu não ouvi aqui, mas eu ouvi aqui, e eu não sei te explicar qual é essa voz, se era de homem, de mulher, se era uma voz sem gênero e era uma voz de amor. E tá escrito bem assim aqui nessa parte que eu escutei essa voz falando para eu abrir. Eis que é formosa, amiga minha, eis que é formosa. Os seus olhos são como das pombas, e as tuas tranças, o teu cabelo é como rebanho de cabras que passam um monte de Gileade. Os seus dentes são como rebanho de ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem cria. Não há estéril entre elas. Eu falei, nossa, a voz falou pra abrir uma coisa que tá falando de mim, essa passagem. E eu falei assim, não, acho que eu tô inventando. Isso aqui eu inventei, já devo ter lido algum momento isso, e eu me recordei agora. E aí eu voltei aquele sentimento de autopiedade. Ai, quem vai querer casar comigo? Tô muito feia. Meu cabelo tá horrível. Meus olhos não tá enxergando direito. A minha boca tá toda ferida. Minha pele ferida, que eu queimei muito, mas muito mesmo. E aí eu ouvi de novo uma voz falando comigo assim, de novo. Não, abre em Cantares 6:5. Aí eu peguei e falei, nossa, de novo essa voz. Aí eu não sei te dizer se no momento eu achei que era tipo o meu íntimo, o meu eu querendo falar comigo mesma. Mas aí eu obedeci, fui lá e abri também de curiosa, né? E tá escrito assim em outro lugar da Bíblia. Antes eu li Cantares 4:1, agora 6:5. E tá assim: desvia-te de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Os seus cabelos são como o rebanho das cabras que pastam em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre elas. Mais abaixo vai falando da boca, e vai falando do colo, e vai falando de várias partes que eu tinha queimado. Mas essa aqui foi a que gravou no meu coração. O porquê que eu estou te dizendo isso aqui hoje, eu não sei nem quem vai assistir.
Mas a palavra de Deus fala pra gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. No momento de dor, que é uma dor intensa, queimado. Não sei se você já queimou no fogão fazendo comida. Só um pedacinho assim do braço e fica dias doendo. Agora você intensifica essa dor para 100 vezes e uma proporção bem maior. Dói demais, demais. O queimado realmente é uma das dores que eu acho mais insuportáveis. E nesse momento, eu vi o acolhimento de Deus para comigo. Mesmo eu estando com meus cabelos que tinham caído, o Senhor falou para mim aqui na palavra dele que eles são sedosos como o pelo da cabra, né? Sedosos como o pelo da cabra. Os meus olhos eram redondos e conseguiam enxergar como a pomba. As pombas vão lá pegar umas coisinhas pequenininhas para ficar picando, para comer. Então ela tem uma boa visão. E fala também aqui dos meus dentes, que eu usava aparelho e que eles eram semelhantes às ovelhas que saíam do lavadouro. Já viu ovelha que sai do lavadouro? O pastor vai lá e lava ela, sai todas enfileiradinhas, tudo certinho e tudo branquinha, encarreirada assim. Isso aqui era uma promessa. Ou seja, Deus estava me prometendo que Ele ia fazer, ia se cumprir isso aqui na minha vida, mesmo que naquele momento não era o que eu estava vivenciando, não era o que eu estava vivendo. O que eu quero te dizer hoje é que não importa o quão longo está sendo o seu deserto, o quão dolorido enquanto você está passando por ele. Eu sei que pode estar doendo agora em você, como muitas vezes na minha vida doeu. Mas eu quero trazer a memória hoje e compartilhar com você é que em nenhum momento Jesus vai te deixar sozinho. Em nenhum momento ele se esqueceu de você. Você pode passar por muitas tribulações, você pensar que Jesus não te ama, porque Deus te amaria, você está passando por tanta coisa. Se Ele te amasse, você não precisaria passar por esse deserto, por essa provação. Mas até Jesus falou, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus também sofreu aqui na terra. Ele tem o controle de tudo, mas Ele não toca no nosso livre-arbítrio. E Ele quer que nós tenhamos um relacionamento sério com Ele, de entrega, de confiança. Não era o que eu estava vivendo, nem o que eu estava enxergando quando eu olhava no espelho, essas palavras. Mas é o que eu poderia me agarrar e acreditar que Ele faria por mim. Hoje faz, eu acho que 17 ou 18 anos desse acontecimento, eu era uma mocinha. Agora eu sou uma jovem senhora. Mas eu quero falar pra você que não importa a sua idade. Não importa se você é jovem, se você é velho, se você é meia idade. Jesus nunca vai te abandonar. E a presença dele é tão real que mesmo que você não veja com os seus olhos, como eu não vi aquele dia, mas eu pude sentir com a minha alma que ele era real, você também pode sentir ele aí onde você estiver. E eu quero te dizer que para Deus fazer algo por você, você também precisa fazer algo por Ele. Porque tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que só você pode fazer. Nesse momento, só eu poderia ir lá e abrir a Bíblia e ler o que estava escrito aqui. E só eu poderia crer com o meu coração que isso aqui ia se tornar verdade na minha vida. Então, o que Deus poderia fazer é me mandar a palavra e me prometer que isso ia se cumprir. Mas a manifestação do poder de Deus precisa dele, mas também precisa de você. Você precisa entregar o seu caminho para o Senhor, confiar nele, porque ele vai cuidar de você. Mesmo que você está passando por um problema terrível, o Senhor quer te pegar no colo, ele quer te acalentar, ele quer te amar. E eu quero aproveitar esse momento para te dizer que você é importante para Jesus, que ele tem ciúmes de você. Ele se importa com você, mesmo tudo dando errado, mesmo tudo acontecendo dolorosamente na sua vida, as coisas. Ele quer que você saiba que vai passar. Confia nele, vai passar. Hoje, eu tenho meu cabelo, Deus me deu um cabelo novo, meus olhos enxergam, meus dentes são retinhos, como ele falou pra mim que um dia ia acontecer. E hoje eu tenho uma filha e eu tenho
um marido que me ama e eu não vou envelhecer sozinha, porque ele me prometeu um dia. Eu só tive que crer que ele faria algo por mim. E Jesus quer entrar na sua vida. E Jesus quer mudar a sua história. Mas é como eu te disse, tem coisas que ele faz, mas tem coisas que só você pode fazer. Só você pode convidar esse Jesus para fazer parte dos seus dias. Só você pode convidar ele para cuidar de você, para te amparar, para te proteger, para te amar. Mesmo a gente às vezes se sentindo tão horrível por fora e por dentro, ele ainda te ama e ele ainda vê um horizonte na sua vida, algo para acontecer, e Deus quer te usar. Mesmo na sua dor, Deus quer te usar. Então aceita Jesus enquanto é tempo. Fala para ele que você recebe ele na sua vida enquanto é tempo, que você quer ser um canal dele na vida de outras pessoas, para ajudar outras pessoas a caminhar, a segurar um braço para poder não cair. Porque Jesus é isso. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E Jesus te ama. Só se entrega a ele e deixa ele cuidar de você. Aí você vai viver assim como eu, tantos anos depois, posso usar esse meio aqui que é a internet, o celular, para poder falar do amor dele. Eu sei que naquele tempo que aconteceu isso eu não conseguia entender, mas hoje eu sei que o amor dele, ele rompe, sabe, as barreiras, ele te coloca em outro lugar, outro nível. E eu sei que esse amor, ele é infinito. E Jesus te ama. Aceita Jesus, chama ele para fazer parte dos seus dias. Que Deus esteja com você, amparando em tudo que você precisar agora. Em nome de Jesus. Até mais.